Menezes é formada em medicina e sonhava salvar vidas na Amazônia. Maria Luísa almejava ser uma grande arquiteta. Regina Mello esperava casar e construir uma família, enquanto Bruno desejava apenas realizar suas refeições diariamente. Histórias tão diferentes se encontram em um mesmo lugar cheio de esperança. Em 2009, é inaugurada em meio à maior Cracolândia do Brasil a primeira unidade da Cristolândia. Milhares de pessoas que antes estavam destinadas para a morte começam agora a experimentar compaixão e graça em forma de cuidado, roupa, alimentação e o Evangelho de Cristo. O projeto se expandiu e hoje conta com 39 unidades em 10 estados do Brasil. Durante 10 anos tivemos o prazer de ver milhares de vidas resgatadas do vício, como a irmã Silvia Regina, que viveu 14 anos na Cracolândia e hoje se prepara para concluir seu curso no Centro Integrado de Educação e Missões. O casal Lodemir e Eliene, que antes dormiam nas ruas, vivem em uma casa abençoada. O Wellington Amorim, que passou fome para comprar drogas, hoje é pastor. Essas histórias representam um grande trabalho que tem sido realizado pela Cristolândia, mas ainda há muito para se fazer. Ainda existe o Lucas, a Maria Luísa, a Regina, o Bruno e milhões de outros que procuram uma salvação daquilo que os prende. E somente com sua oração, contribuição e participação podemos tornar real o sonho que eles têm em comum, se libertar das drogas. Eles contam com você, nós contamos com você para continuar transformando as Cracolândias do Brasil em Cristolândias. Boa noite, retornando para mais um culto de louvor a Deus. Aqui estamos nós, Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, e desde já nós queremos agradecê-lo pela presença, pela participação, pelo envolvimento, e nós gostaríamos de convidá-los para permanecer conosco até o final deste culto. Aproveitando a oportunidade, nós fazemos 2 pedidos. Primeiro, que você dê um like aí no nosso culto. Isso é importantíssimo, principalmente para o YouTube. Então a gente conta com a sua participação. Não esqueça de dar um like aí em nosso culto. Segundo pedido que nós fazemos é que você compartilhe esse culto.
se ele tem sido uma bênção para a sua vida, nada melhor do que você compartilhar esta bênção. Então, nós gostaríamos de contar com a sua participação neste quesito. Viu? Então, distribua, né? Compartilhe com alguém, uma pessoa querida, uma pessoa amiga, um colega de trabalho. Compartilhe esse culto, eu tenho certeza que você também vai ser muito abençoado. Nós vamos orar ao nosso Deus antes de começarmos propriamente o nosso culto. Nós vamos colocar diante dele os nossos pedidos e, antes de tudo, colocar diante dele os nossos agradecimentos. Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. Glória, 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 glória ao Senhor. Exaltamos o teu santo e bendito nome, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, declarar, ó Pai, que não há nenhuma comparação, não há nenhum outro ser, ó Deus, que habita, ó Deus, o louvor e a exaltação que estão presentes, ó Deus, em nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem permitido, ó Deus, embora às vezes não continuamente, ó Pai, algumas falhas, ó Deus, mas o Senhor tem permitido, ó Deus, que os nossos corações se transformem, ó Deus, em altar, ó Deus, de exaltação, de glorificação ao teu santo e bendito nome. Pai, nós somos alvos, ó Deus, de tantas misericórdias, ó Deus, tantas manifestações, ó Deus, de amor, de bondade, ó Deus, da parte do Senhor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é muito bom, ó Deus. Pai, nós te pedimos por este culto, ó Deus, abençoe todos aqueles que estão ouvindo, ó Deus, que estão participando, ó Deus, que estão assistindo. Ó Deus, abençoe, ó Pai, estas vidas e abençoe, ó Deus, estes corações. Ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, que será lida, que será cantada, ó Deus, que será testemunhada, ó Deus bendito, penetre, ó Deus, no mais íntimo, ó Deus, dos nossos corações e das nossas vidas. Com certeza, ó Deus, da tua bondade é que nós estamos orando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna. Como descrever, como explicar um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conheces bem, sabes quem eu sou, não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. Eis o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração
as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Irmãos, nós queremos aproveitar a oportunidade para comunicar à igreja um grupo de irmãos que fizeram aniversários durante a semana que se passou. Nós temos a irmã Maria Esther Teodoro, ela completou mais um ano de existência. Gostaríamos que os parentes e a irmã Altamira transmitissem a ela um abraço fraternal da igreja. Erenice e Marco completaram mais um ano de casado. Parabéns ao casal. Deus, na sua infinita misericórdia, continue abençoando, guardando e protegendo esse casal. Parabéns. A irmã Cláudia também completou mais um ano de existência. Parabéns, irmã Cláudia, que Deus te abençoe. O irmão Sérgio também completou mais um ano de existência. Parabéns, Sérgio, que Deus te abençoe de forma muito especial. E aproveitando a oportunidade, nós também agradecemos à igreja a manifestação de carinho. No dia 28, nós completamos, na sexta-feira, nós completamos 38 anos de casados. Eu e a Esther, nós agradecemos à igreja e juntam-se a nós, as minhas duas filhas, a Luísa e a Lívia, também manifestam a gratidão a Deus por tudo aquilo que os irmãos têm demonstraram através do Zap, através de mensagens. Nosso muito, muito obrigado. E também outros que estão nos ouvindo, que também tiveram a oportunidade de se manifestar, nós queremos agradecer por 38 anos de casados e até aqui. Deus nos abençoou, Deus nos deu duas filhas, dois presentes, e como pai e como mãe nós temos feito o possível para que essas duas bênçãos continuem sendo bênçãos, não somente para mim, para Esther, mas também para todos aqueles que convivem com ela, principalmente para a igreja e para o reino de Deus. Graças a Deus, eu sou muito grato a Deus pela família que Deus me concedeu, pela família que Deus me deu. E minha maior gratidão a Deus é pelo fato das minhas filhas permanecerem firmes nos caminhos do Senhor, apesar das tempestades, apesar das lutas. Eu posso dizer que elas e nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Então, nosso muito obrigado, Primeira Igreja Batista, nosso muito obrigado àqueles que, de uma forma ou de outra, manifestaram o seu carinho para conosco. Nosso muito obrigado e desejamos que Deus retribua tudo isso, todas essas manifestações de carinho, de apreço que os irmãos fizeram para conosco. Então, o nosso muito obrigado. Mas, irmãos, a igreja, ela continua em suas atividades. Hoje, durante essa semana, nós tivemos chuvas intensas. A partir de sexta-feira, as chuvas se intensificaram. E, em virtude disso, hoje pela manhã, nós tiramos o nosso culto lá do santuário e trouxemos para os nossos lares. Então, a escola bíblica dominical foi feita hoje de manhã, às 9 horas, em virtude da situação que se encontra, inclusive, a cidade, o centro de Francisco Morato, alagado. Então, isso traía muitas dificuldades para os irmãos e por motivos de segurança, além também de preocupação com a saúde dos irmãos, nós transferimos o culto para o culto online, estudo da Palavra de Deus online. Então, obrigado, que Deus abençoe. Contamos muito com a compreensão dos irmãos. Que Deus abençoe. Mas, irmãos, na terça-feira teremos o nosso culto, escola
o nosso culto de oração, a partir das 20 horas, aí pelo Meet. Gostaria que os irmãos estivessem bem atentos, procurassem participar. Desde já nós convidamos e, ao mesmo tempo, nós agradecemos a participação dos irmãos. Tem sido cultos muito bons, participações excelentes, e eu creio que nós podemos melhorar um pouquinho mais a nossa participação. Então, terça-feira, às 20 horas, pelo Meet. A partir da outra terça-feira, a partir do mês de fevereiro, tudo indica que nós não faremos mais da maneira como nós estamos fazendo. Mas os irmãos aguardam, nós estamos preparando, nós estamos montando a maneira como nós faremos, e aí nós passaremos para os irmãos. Nós diremos para os irmãos como nós faremos. Ainda estamos em atitude de oração, consultando a Deus e também apresentando, colocando diante de Deus as alternativas. E aí a gente aguarda que haja manifestação. E os irmãos orem por esse motivo, viu? Orem, peça a Deus para que nós tomemos a melhor decisão. Irmãos, no domingo à noite nós temos nosso culto, chamado culto online. Então nós contamos com a participação dos irmãos. A partir das 18h30, os irmãos fiquem atentos para poder participarem do culto online. Pela manhã, nós temos o nosso culto lá no santuário, culto presencial. Então, aos domingos pela manhã, nós temos o culto presencial. E nós queremos convidar aqueles que puderem, tiverem condições de participarem, participem. Os nossos cultos têm sido muito bons, uma presença representativa, um grupo de irmãos que tem estado conosco, tem sido muito bom mesmo ter os irmãos conosco, e aí nós gostaríamos de contar com os irmãos. Então, os irmãos não se esqueçam, então, no próximo domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Na congregação, nós temos tido nossos cultos presenciais, a partir das 18h30. Então, nós também convidamos irmãos que moram naquela região, 120, Jardim Aparecida, Jardim Arpoador, nós convidamos, irmãos. Até lá, participe conosco. Aqueles irmãos que moram perto ali, moram muito próximos, será uma honra, é um privilégio. Os nossos cursos têm sido muito bons mesmo, muito participativos, né? Nós fizemos agora umas mudanças lá na congregação e tem sido muito bom. Então, nós contamos com os irmãos. E também nós queremos lembrar os irmãos que temos, daqueles irmãos que estão passando por algumas dificuldades em termos de saúde. Então, alguns estão se recuperando. Os irmãos continuam orando pelo Diego. O Diego não deve sair das nossos motivos de orações. O Diego. Também os irmãos não devem se esquecer de continuar orando pelo Marcos. Essa semana o Marcos teve alguns desencontros, mas graças a Deus os médicos atenderam, foi direto para a UPA transferiu ele para o hospital, fizeram os primeiros socorros, ele já está em casa. Então nós vamos continuar. Eu gostaria que os irmãos continuassem orando pelo Marcos, que eu não se esqueça. E também orasse pela mãe, pela Darcy. Então vamos orar por eles, vamos orar pela irmã Máxima, vamos orar pelo seu esposo, vamos orar pela Cíntia, vamos continuar pedindo a Deus por aqueles irmãos que estão apresentando algum tipo de dificuldades, o irmão Gama, a irmã Maria de Lourdes Gama, vamos continuar intercedendo por ela. Então nós temos aí um contingente muito grande. Agradecer a Deus pela recuperação do Sérgio, está se recuperando, está reaprendendo a caminhar, graças a Deus por isso. Vamos continuar intercedendo por ele. E outros irmãos que também estão aí precisando das nossas orações. Então, família do pastor Joaquim, Josélia, ore por ela. Lá pela família do irmão Estevão, os irmãos intercedam por eles. Eu já falei a Cíntia. Então nós temos aí um grupo razoável de irmãos, tá certo? Para continuarmos em nossas orações. Orem por eles. E ao mesmo tempo eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem a Deus, pela igreja no geral. Deus tem sido muito bondoso para conosco, Deus tem abençoado muito a sua igreja, mas a gente gostaria de contar mais com as orações dos irmãos. Então que Deus abençoe a todos e que os irmãos tenham um bom culto, acompanhem, fiquem conosco até o final. Eu tenho certeza que vai ser bênçãos para você e para a sua família. Deus abençoe.
ele oferece alternativas para o ser humano. E as alternativas que Deus oferece são alternativas que, aceitas pelos seres humanos, elas, evidentemente, irão contribuir para minimizar o sofrimento pelo qual o ser humano passa e pelo qual o ser humano tem passado. O que nós temos observado e o que nós vamos observar é um episódio muito interessante que acontece lá com o povo de Israel quando estava na situação de escravos, ou os israelitas estavam na situação de escravos dos egípcios. A Bíblia diz que chega um determinado momento da intervenção de Deus e que Deus toma a iniciativa da libertação desse povo. Mas antes de Deus tomar a iniciativa de libertação desse povo, Deus ofereceu várias alternativas a Faraó, aos seus subordinados e ao povo de Israel, povo israelita. Então, as alternativas que Deus ofereceu, principalmente para os egípcios, elas não foram aceitas. E quando esse povo agora começa a sair do Egito, quando Deus estabelece um tratamento com mãos fortes, e Deus tira este povo do Egito, na caminhada, mesmo diante dos milagres portentosos que Deus estava realizando, este povo olha para trás, e esse povo agora vai se queixar com Moisés da situação que eles se encontram. Eles estão percebendo que eles estavam no limite. Que limite era esse? O limite entre a vida e a morte. E até mesmo a escravidão para eles, naquele momento em que eles se encontravam aparentemente com as alternativas que eles estavam vendo, que eram alternativas puramente humanas, marcadas principalmente pelo medo, o povo de Israel volta-se para Moisés e vai narrar e vai acontecer o que nós temos aqui nesse texto, aonde nós temos, quando o povo está chegando próximo ao mar, esse povo percebe que, olhando para trás, eles veem o exército de Faraó, um exército poderosíssimo, um dos exércitos mais famosos e mais poderosos da época. Do outro lado, você tinha montanhas, do outro lado você tinha um deserto e na frente você tinha um mar. Olha, aparentemente, humanamente olhando, aquele povo não via nenhuma alternativa a não ser a morte ou render-se ao povo, render-se ao exército egípcio e retornar para o Egito na condição de escravo. Essas eram alternativas que eles viram. Mas essas alternativas que foram apresentadas diante deles, foram apresentadas como frutos do medo que estava reinando nos corações daquele povo. Afinal de contas, para onde ir? De um lado montanha, de outro lado deserto, na frente o mar e atrás o exército. Não haveria, humanamente, nenhuma alternativa que pudesse minimizar o sofrimento ou os sofrimentos dos israelitas. Do versículo 10 até o versículo de número 15, nós temos essa narrativa. O povo está desesperado. Fazer o quê? Chega um determinado momento que eles chamam Moisés e eles apresentam para Moisés as alternativas que Moisés apresentou para eles. E eles disseram para Moisés: a alternativa que você está nos apresentando é a alternativa do suicídio, é a alternativa da morte. E mais do que isso, não era qualquer tipo de morte, era morte com sofrimento. Porque como é que eles iriam lutar com o exército poderosíssimo de Faraó? Que armas eles teriam? Teriam uma grande multidões formadas das mais variadas pessoas, nas condições das mais variadas possíveis.
crianças, pessoas idosas, pessoas que já não podiam mais caminhar, fazer longas caminhadas, pessoas que não tinham como lutar, a falta de armas, e até mesmo, por que não dizer, a possibilidade do esgotamento também dos alimentos. Então, tudo isso tornou o coração daquele povo um coração extremamente preocupado e um coração que foi dominado pelo medo. Não há outra alternativa, eles não encontraram outras alternativas. Mas essa questão das alternativas, que nós vamos pensar um pouco durante as nossas meditações, eu preciso voltar um pouco no passado para nós compreendermos e nós chegarmos até onde nós gostaríamos de chegar. Nós temos alternativas que envolviam todas as dimensões da vida de Faraó e seu povo. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela nos conta que antes que chegássemos a esse estágio que nós acabamos de narrar, onde o povo está saindo do Egito, o povo está caminhando, o povo está no deserto, o povo de Israel, diante de si, tem o mar, atrás de si tem o exército que vem, o exército de Faraó que vem em busca desse povo. De um lado você tem a montanha, do outro lado você tem o deserto. O que fazer? Mas antes que chegássemos, antes que a situação chegasse a este ponto, chegasse a esta situação, lá no Egito nós temos as 5 primeiras pragas que demonstram a misericórdia de Deus para com Faraó e para com todo o seu povo. Deus chama Moisés, e quando Deus chama Moisés, Deus coloca nas mãos de Moisés, e Deus vai utilizando Moisés, apresentando ao mesmo tempo que apresenta alguma forma de manifestação miraculosa, que de uma forma ou de outra vem afetar a vida do povo egípcio, da vida de Faraó, mesmo diante de todas essas situações de calamidades, situações de difícil convivência, Deus em cada situação dessa, em cada praga que Deus vai apresentando, Deus vai apresentando a alternativa a Faraó, a alternativa de manifestar a sua misericórdia sobre a vida de Faraó. E não somente sobre a vida de Faraó, mas também sobre a vida do seu povo. Então nós temos as 5 primeiras demonstrações, as 5 primeiras pragas demonstram a manifestação da misericórdia de Deus para com Faraó. A primeira delas que nós temos é a transformação de águas em sangue. A segunda delas são as multiplicações, o aparecimento de rãs em todos os compartimentos das casas do palácio de Faraó e do Egito. E a Bíblia diz que chega um determinado momento, quando Faraó manda chamar Moisés, e Moisés ora a Deus, e Deus recolhe aquelas rãs. E a Bíblia diz que ficou um montoro tão grande que cheirava mal, a terra egípcia fedia, era um cheiro insuportável, de podridão, de carne podre. Por quê? Porque aquelas rãs, elas morreram e elas tiveram que ser tiradas, né, das praças, das casas, tiveram que ser retiradas do palácio, tiveram que ser tiradas de todos os lugares possíveis, e foram feitas montões, e essas rãs, elas fediam, tornavam a terra extremamente insuportável de cheiro. E mesmo assim, a Bíblia diz que o coração de Faraó se endurecia. E nós temos agora a terceira manifestação de praga, que foi a praga dos piolhos. Então, todos aqueles que pertenciam ao Egito, todos aqueles que eram participantes daquele reino, com exceção do povo de Israel que habitava na terra de Gósen, toda aquela população foi atingida por essas pragas.
E agora nós temos novamente um outro tipo de praga, onde Deus, através de Moisés, Deus manda que Moisés faça determinados tipos de sinal, Moisés faz, e imediatamente após Moisés realizar esse sinal, nós temos aí a presença de piolhos. Olha, quando o faraó se vê importunado, quando o faraó se vê em situação delicada, quando ele percebe que estava se tornando extremamente insuportável a presença daqueles piolhos, o que ele faz? Ele manda, diz a palavra de Deus, que ele manda chamar Moisés de novo. Moisés se apresenta diante dele. Ele reconhece, Faraó reconhece que é Deus que ele está. Ele faz um acordo com Moisés, e Moisés sai da sua presença. E quando Moisés sai da sua presença, o coração de Faraó é novamente endurecido. Faraó não via outras alternativas diante de si, a não ser a alternativa de manter o povo de Israel sob escravidão. Afinal de contas, a escravidão ela era lucrativa em todos os aspectos. Ela produzia riquezas, e ao mesmo tempo que ela produzia riquezas, ela também produzia sofrimento para aquele povo que era escravo. Então Moisés volta à presença de Faraó, e Moisés adverte Faraó, e Moisés fala com Faraó. Faraó, então, ele não obedece a Moisés, ele não quer saber de assunto com Moisés, e aí Moisés, nós temos aí o surgimento da quarta praga, que é a praga das moscas. Essa praga, quando ela chega no Egito, quando ela se manifesta no Egito, a Bíblia diz que todas as casas, a começar do palácio de Faraó, é atingido por esse excesso de moscas. Olha, mosca traz doenças, moscas, elas são incômodas. Ninguém gosta de estar num ambiente onde as moscas dominam. É horrível. É uma situação muito constrangedora. E aí Faraó percebe isso, Faraó manda chamar Moisés. E aí Moisés ora a Deus e Deus retira as moscas que estavam ali no Egito. Mas Faraó novamente endurece seu coração, mesmo diante dos oferecimentos de alternativas. Faraó rejeita. E aí novamente Moisés vai até a presença de Faraó, conversa com Faraó. Há um diálogo muito duro, um diálogo marcado por conflitos, mas Faraó permanece com seu coração endurecido. Percebam que as 4 primeiras pragas, elas vão mexer com as vidas dos egípcios e com as vidas daqueles que participavam do Palácio Real. Mas elas vão mexer muito pouco naquilo que nós chamamos de parte econômica. A partir de agora, a partir da quinta peste, a coisa começa a tomar novos rumos. Mesmo diante das alternativas que Deus oferece através de Moisés a Faraó, a alternativa de deixar o povo ir, e de adorar ao Senhor, em alguns momentos até mesmo, Faraó parecia que estava com seu coração mais voltados para Deus, e quando ele diz, em algumas ocasiões, quando você for lá orar, quando você for adorar, não esqueça de orar por mim. O Faraó fez esse pedido em 1, 2 ou 3 oportunidades. É só a gente ler o texto, toda essa narrativa. Mas o que vai acontecer aqui? O que nós temos presente aqui? Nós temos que Faraó novamente tem o seu coração endurecido. E aí Moisés volta à presença de Faraó, e agora nós temos a manifestação das pestes nos animais. E muitos animais, tomados pela peste, esses animais, eles começam a dar prejuízo a Faraó. Aí começa a mexer na economia. E quando começa a mexer na economia, claro que Faraó vai ficando cada vez mais embrutecido. Porque até a quarta praga, não havia
essa manifestação de interferência na parte econômica. Agora começa a mexer na parte econômica. Na medida que mexe na parte econômica, Faraó fica cada vez mais com seu coração endurecido também. E mesmo assim, nas 6 pragas que nós vamos ver a seguinte, elas desmontam todas as alternativas humanas. Então, as alternativas humanas que foram apresentadas, e que eram apresentadas por Faraó, e que Faraó achava que aquelas alternativas iriam solucionar os problemas, iriam amenizar os problemas, todas essas alternativas humanas, elas foram frágeis. E aí agora nós temos o quê? Nós temos agora uma série de pragas que, além de mexer com a economia, vai mexer com a saúde do povo do Egito e também mexer com a saúde dos próprios componentes do palácio, dos magos e também do próprio Faraó. Novamente, Moisés se apresenta diante de Faraó, fala com ele que ele deveria deixar o povo ir para o povo adorar a Deus, ele deveria libertar o povo, e Faraó então tem o seu coração endurecido. Faraó tem o seu coração endurecido porque Faraó ele pensava dentro das alternativas humanas. Que alternativas era essa? A alternativa do lucro, a alternativa da escravidão, a alternativa da crueldade. Então essas eram as alternativas que Faraó via e que Faraó vinha praticando. E eram as alternativas praticamente normais na vida de Faraó e de seus subordinados, de seus generais, de seus auxiliares diretos. E aí nós temos agora a praga das úlceras. Então essas úlceras, elas vão surgir, elas vão se manifestar tanto na vida dos animais como também na vida dos seres humanos, na vida daqueles que compõem, daqueles que fazem parte da população egípcia. Olha, aí nós temos a acentuação do sofrimento deles. E veja bem, mesmo diante dos sofrimentos que eles estavam passando, Faraó permanece com seu coração endurecido. E a população egípcia já começa a mostrar, já começa a demonstrar cansaço e preocupação com tudo aquilo que estava acontecendo. Os prejuízos já eram enormes. Os embates de Moisés com o Faraó já preocupavam todo o Egito. E o povo egípcio e também os auxiliares de Faraó e também o Faraó, eles começaram a perceber que eles estavam diante de um Deus. Um Deus diferente daqueles deuses que eram os deuses lá do Egito. As cinco primeiras pragas que nós vimos ali, elas são manifestações cabais de que Deus estava aniquilando os outros deuses. E que os deuses egípcios, os deuses do Egito, eles eram inanimados, eles não poderiam fazer o que Deus fazia. O poder que eles tinham diante de Deus era um poder praticamente nulo, não havia poder sobre aquilo que Moisés estava fazendo, que Deus estava fazendo por intermédio de Moisés. Aqueles deuses tornaram-se deuses impotentes diante das manifestações de Deus. Então agora nós temos as pragas das úlceras, aonde o povo do Egito, aonde o próprio Faraó, toda a sua família, todo mundo começa a sofrer de úlceras. E não somente eles, mas também todos os animais. Olha, a manifestação das úlceras, elas diminuíram, né, o poder aquisitivo, trouxe prejuízos enormes. E isso também preocupava não somente
Faraó, mas preocupavam os seus subordinados e preocupavam aqueles que eram donos de grandes propriedades, aqueles que tinham poder. Eles já não podiam mais cuidar dos escravos, porque eles tinham a úlcera para poder tratar. Eles já não podiam mais vigiar os escravos. E se não podiam mais vigiar os escravos, o povo de Israel continuava se multiplicando e se multiplicando de forma extraordinária. De outro lado, essas pragas que nós encontramos aqui, essas pragas, elas vão contribuir para amenizar a crueldade da escravidão. Sem sombra de dúvida, a escravidão aqui, ela é amenizada. Ela não termina, mas ela é amenizada. Por quê? Porque os egípcios, eles começam agora a se preocupar com a vida deles, que estão tendo uma série de dificuldades, inclusive dificuldades com a própria vida, com a própria saúde. E se eles tinham que gastar muito tempo cuidando da saúde deles, evidentemente que eles tiveram que afrouxar um pouco o tratamento cruel deles para com os israelitas no relacionamento de escravos e senhores. Moisés vai até a presença de Faraó, Faraó manda chamar Moisés, Moisés vai até a presença de Faraó, e Faraó faz algumas propostas para Moisés, apresenta algumas alternativas para Moisés, e Moisés não aceitam essas alternativas, porque as alternativas apresentadas por Faraó eram alternativas que Moisés jamais aceitaria. Alternativas, por exemplo, vocês podem ir cultuar, mas vocês terão que deixar aqui os seus filhos, as crianças, os seus animais. Vocês poderão levar somente os idosos. Essa era uma das alternativas apresentadas por Faraó. Outra alternativa era, vocês podem ir, mas fiquem aqui conosco as mulheres e as crianças. E Moisés disse, não, essas alternativas que você está oferecendo, essas alternativas, elas não nos interessam. Nós queremos sim ir e adorar a Deus com todo mundo. Não ficará ninguém, nem os nossos animais aqui ficarão. E nós temos, diante da dureza do coração de Faraó, nós temos o quê? Nós temos agora o surgimento dessa outra epidemia, ou dessa outra praga, que é a praga dos granizos. Isso vai detonar a casa, né? E veja bem, não somente detonar as casas dos egípcios, como também as próprias plantações. Olha, se eles não tinham como plantar, se as plantações deles estavam prejudicadas pelas chuvas de granizo, evidentemente que isso trouxe profundas preocupações e de revoltas do próprio povo egípcio para com Faraó. Mesmo assim, depois que Moisés conversa com ele, Moisés faz a contraproposta deles, Moisés apresenta a alternativa que Deus havia dado para eles, eles permanecem com o coração endurecido. E aí nós temos agora o surgimento de uma outra praga, que é a praga dos gafanhotos. Lembre-se que a praga dos granizos, elas praticamente quase que dizimaram as plantações e as colheitas dos egípcios. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia na terra do Egito, lá onde habitavam, onde moravam, onde residiam os judeus, isso não acontecia, essas coisas não aconteciam. Então você tem plantações de um lado, você tem colheitas de um lado, e do outro lado você tem falta de alimento. Agora vem a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos, a Bíblia diz que eles vieram as milhares e milhares e devoraram tudo aquilo que era possível, que existia no Egito de plantação. E não somente eles alcançaram as plantações, foram destruindo a agricultura que restava de agricultura dos egípcios, mas também eles invadiram as casas dos egípcios. Entraram na casa dos egípcios. Moisés, novamente chamado, Faraó apresenta as suas alternativas,
Moisés não aceita as alternativas de Faraó. O coração de Faraó se endurece. E novamente Moisés sai da presença de Faraó e nós temos aí o surgimento de mais uma praga. A praga das trevas. Diz a palavra de Deus que durante o dia todo o Egito, toda a terra do Egito, com exceção de onde residiam o povo de Israel, tornou-se trevas. Trevas muito densas. O dia se transformou noite. Era impossível as pessoas caminharem nas principais ruas do Egito, porque as trevas eram intensas. Isso, eu estou falando durante o dia. À noite, ainda era pior. Então, muitas trevas. E isso paralisou, de certa forma, uma série de coisas na vida do Egito. Tudo aquilo que era vital na vida do Egito foi paralisado com essas trevas. O transporte, a colheita, o tratamento médico. Houve uma paralisia generalizada no meio do Egito. Quando nós fazemos a leitura desses fatos, nós não imaginamos as dimensões dos sofrimentos do povo do Egito. E os sofrimentos de Faraó eram amenizados porque, afinal de contas, Faraó tinha um monte de gente para servir. Não é o caso da população egípcia. Mas esses sofrimentos que foram submetidos, esses sofrimentos, eles poderiam ser amenizados, eles poderiam ter desaparecido, desde que Faraó aceitasse as alternativas que Deus estava apresentando. Então, essas pragas que nós temos aqui, essas pragas que aparecem, são pragas que demonstram o quê? São pragas que demonstram, né, que Deus estava desmontando as alternativas humanas que eram apresentadas por Faraó. Finalmente, depois de tanto embates, depois de tanta demonstração de misericórdia, de poder de Deus, de manifestação de Deus, Deus toma a iniciativa de diminuir o sofrimento do povo de Israel, minimizar, e ao mesmo tempo encerrar aquele ciclo de pragas com o povo de Israel. E isso Deus faz através da morte dos primogênitos. Aí a palavra de Deus, ela nos conta que Deus, através de Moisés, chama o povo de Israel, e Moisés diz para eles que seria a última praga, que eles se preparassem, e aí Moisés apresenta uma série de ordens para eles, no sentido de se preparar-se para sair do Egito. Eles fazem isso. Eles aceitam a alternativa de Moisés, que era a alternativa que Deus estava apresentando. E quando nós temos ali essa manifestação da praga, das trevas, Faraó fica profundamente irritado e Faraó ameaça a vida de Moisés e de Arão. E Moisés, então, diante das ameaças de Faraó, Moisés disse para eles que não voltaria mais e jamais veriam o rosto deles. Eles jamais veriam o rosto de Moisés e de Arão, e Arão e Moisés jamais também veriam o rosto de Faraó, e também, por que não dizer, de todos aqueles seus oficiais, subordinados e magos, todos que estavam ali. Era a última vez. Faraó não sabia o que Deus estava preparando. Moisés sabia. E aí, depois de todo aqueles preparativo, nós temos aí, então, a morte dos primogênitos, de tal maneira que diz a Bíblia, que em toda a família, toda a casa do Egito, havia mortes. E a morte do primogênito não era somente a morte humana, mas todos os animais que fossem primogênitos, eles também morreriam. E foi o que aconteceu.
Agora imagine a situação de Faraó. Imagine a situação daquele povo. A Bíblia diz que quando o anjo da morte passou à meia-noite na casa dos egípcios, imediatamente após a passagem, na medida que o anjo ia passando, os gritos de horrores, o sofrimento, os choros, as angústias eram ouvidas a centenas e centenas de metros, alguns quilômetros. O sofrimento causado pela morte ou pelas mortes, primeiro dos filhos dos egípcios, em segundo lugar também pelas mortes dos animais primogênitos. Aqueles que não tinham filhos tiveram a morte de animais primogênitos. Agora, a dimensão desse sofrimento, ela é muito extensa. Morte é morte, perda é perda. Nós estamos vivendo um período de grandes perdas. Eu conheço pessoas, e vocês também conhecem pessoas, que até hoje continuam sofrendo pela perda de amigos, pela perda de parentes. Sofrimentos que mexeram com o emocional, mexeram com o espiritual. Sofrimentos para os quais nós não estávamos preparados e nós nunca havíamos passado. Essa semana eu tive contato com uma colega que narrava o período longo de depressão pela qual passou. Causado pelo isolamento, causada pela perda de amigos, de pessoas muito queridas, e talvez até de pessoas, membros de sua família, mas sofrimentos. Então, antes de chegar a esse ponto, Deus ofereceu uma série de alternativas para minimizar o sofrimento, tanto do povo de Israel, como também minimizar o sofrimento do Egito. Esses sofrimentos foram causados pelo endurecimento, pelo coração, pela arrogância, pela maneira pela qual Faraó enxergava as alternativas que tinha diante de si. As alternativas de Faraó. Quais eram as alternativas que Faraó oferecia a Moisés? Uma das grandes alternativas que Faraó apresentou para Moisés naqueles embates, naqueles momentos de conflitos, naqueles momentos de diálogos, é exatamente a tentativa de Faraó de apresentar a alternativa de nivelar Deus aos deuses do Egito. Olha, os deuses do Egito eram deuses nulos. Tinham boca, mas não falavam. Tinham nariz, mas não cheiravam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Tinham pés, mas não andavam. Outros eram deuses ligados a elementos da natureza, elementos do reino animal. É como diz Paulo escrevendo aos Romanos lá no seu primeiro capítulo, onde Paulo diz que as pessoas, os romanos naquela época, o Império Romano, transformou animais quadrúpedes, animais das mais variadas formas, em seus deuses. Isso acontecia no Egito. Então, quando o Faraó fez as suas alternativas, apresentou as suas alternativas a Moisés, ele apresentou essas alternativas de nivelar o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que estava querendo intervir na história, o Deus que estava querendo estar presente na história de cada pessoa, ao Deus distante, ao Deus inanimado, ao Deus da natureza, ao Deus animal. Então, essas eram as alternativas que o Faraó apresentava para Moisés, que evidentemente Moisés não iria aceitar aquelas alternativas. A palavra de Deus, ela nos mostra tudo isso para que nós também tenhamos condições de fazer uma leitura e, ao mesmo tempo, nos colocar diante de situações
em que nós temos que escolher algumas alternativas que se apresentam diante de nós. A nossa vida, de uma forma ou de outra, é marcada de escolhas, de alternativas que sempre estão diante de nós. E essas alternativas, elas nem sempre são alternativas razoáveis, nem sempre são alternativas que vão nos trazer felicidade, vão nos trazer paz e vão nos trazer a aproximação de Deus. A maioria absoluta das alternativas que são apresentadas, elas são apresentadas à semelhança daquelas alternativas apresentadas por Faraó. E Deus, na sua infinita misericórdia, o que Deus tem para cada um de nós é uma vida pautada na minimização dos nossos sofrimentos e participação de Deus em nossas vidas, nas escolhas que nós fizemos. Mas para isso, é necessário que o ser humano ele se disponha a aceitar a Deus. A palavra de Deus, ela diz que Deus ele não entra no coração do ser humano, a não ser que o ser humano permita. O livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso o Deus que vive constantemente querendo entrar na vida do ser humano, para que as alternativas que venham ser apresentadas ao ser humano seja uma alternativa divina, uma alternativa que nos apresente minimização dos nossos sofrimentos. É isso que Deus nos oferece. Mas Deus só pode oferecer isto se o ser humano abrir o seu coração, permitir que ele entre em seu coração. É necessário que o ser humano passe por uma transformação. Mas essa transformação, ela não é uma transformação de origem humana. A alternativa não é humana, mas é uma alternativa divina. É necessário que o ser humano ele se arrependa dos seus pecados. Mas esse arrependimento ele não é fruto do ser humano. Ele é fruto da entrada do Espírito Santo na vida, no coração do ser humano. E isso só é possível se o ser humano abrir o seu coração, como diz o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Embora aquele texto ele é um texto para a igreja, mas é um texto também que tem esse alcance. Então, o ser humano abre seu coração para Jesus, permite que ele entra no coração do ser humano, leva o ser humano ao arrependimento da sua vida, dos seus pecados, da sua trajetória, das maldades que foram praticadas. E Deus muda esse estilo de vida, e Deus vai mudando esse estilo de vida gradativamente. E esse ser humano, ele vai sendo implantado no coração dele, vai sendo implantado na vida dele, os valores do reino de Deus. Portanto, as alternativas que o mundo tem oferecido, elas têm levado você a sofrimentos inimagináveis, sofrimentos dele. E isso Deus não quer. Isso Deus não deseja. Isso não é a vontade de Deus. Portanto, abra o seu coração para Jesus. Pense seriamente. E aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E as alternativas que serão oferecidas a você serão alternativas baseadas na graça, na misericórdia, na bondade e no amor de Deus. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração.
Irmãos, chegamos ao final de mais um culto. O nosso muito obrigado a todos aqueles que participaram, estiveram conosco durante esses minutos do nosso culto. Nosso muito obrigado. E nós queremos convidá-los para o próximo domingo, neste mesmo horário, às 18h30. Participe conosco do culto de louvor a Deus. Que os irmãos tenham uma semana muito abençoada. Que a semana dos irmãos seja uma semana de gratidão a Deus. E não se esqueçam, você que tem filhos, vacine seus filhos. Viu? Você tem que levar em consideração os seus filhos. Abra mão dos seus pensamentos. Se você não se vacinou, vacine pelo menos seus filhos. Mas eu tenho certeza que 99,99% dos membros da igreja já se vacinaram. E aqueles que têm os filhos na idade própria, procure os postos de saúde, procure os locais de vacinação e vacine seus filhos, viu? Que Deus te abençoe. Uma boa semana e que Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, teu amor, a tua bondade, continue, ó Deus, nos cercando, ó Pai. Permita, ó Deus, que esta semana, ó Deus, o louvor, a glorificação, a exaltação do teu santo e bendito nome, ó Deus, seja, ó Deus, um estilo, ó Deus, de vida dos nossos corações. Torne, ó Deus, nossos corações cada vez mais gratos, ó Deus, ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado, obrigado. Nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.